A palavra branding vem do termo nórdico branda, que significa marcar. Originalmente usada para identificar a posse de gado, com o tempo essa prática evoluiu e passou a marcar não coisas, mas percepções. Hoje, branding é a arte de despertar emoção, contar histórias e criar conexões que atravessam o tempo. E é no mercado de luxo que essa construção atinge o seu ponto mais sensível e sofisticado. Neste episódio vamos falar sobre como construir marcas que deixam marcas, sobre estratégias que encantam, posicionam e tornam o desejo algo palpável. E poucas pessoas compreendem tão bem esse universo quanto a nossa convidada de hoje. Formada em Direito, Bia Figueiredo passou mais de 10 anos nos bastidores da política e da comunicação institucional, até decidir apostar em algo muito mais pessoal e ousado. Ela se especializou em branding para o mercado de luxo, criou um método próprio de atuação e se tornou referência em ativações, eventos, posicionamento e relacionamento com o público high ticket. Hoje, Bia é procurada por marcas que desejam mais do que vender, desejam encantar. As marcas começaram a perceber que se você humaniza mais, se você conecta mais, se você dialoga de uma maneira um pouco menos formal, você converte mais. Só que ao mesmo tempo, todo mundo hoje fala sobre isso. Exato. O que você tem visto que a galera tem falado que, meu Deus, não é por esse caminho, ou que as pessoas têm errado muito dentro da parte de construção de marca? Eu acho o erro maior de algumas marcas, porque veio esse conceito aí, né? A humanização, relacionamento. Só que, assim, algumas pessoas criam uma imagem que não consegue sustentar depois. Então, eu acho que o principal... Uma imagem falsa. Exato. Não, eu não vou usar a palavra falsa, porque às vezes as pessoas acham muito forte. Não é falsa. Mas é construída, artificial. Constrói uma história que realmente não é a essência daquela marca. E aí não vai pra frente. A gente tem que respeitar a essência. Fala, a gente cria estratégias, a gente cria. Tá, mas qual que é a minha base? Eu tenho certeza qual é a minha base, qual que é a essência da minha marca. Aí, ok, a gente criar ações e estratégia em cima, mas tem marca que já chega com a estratégia sem saber o que é, no que acredita, no que defende, qual é o seu valor, e esse é o erro. A gente tem que começar ali do princípio. Qual que é o meu valor de marca? Sim. Qual que é a minha essência? E dali a gente cresce. É muito engraçado, porque o pessoal, às vezes, né, a história, principalmente o storytelling da marca. Não, porque o meu avô fazia tal coisa. Esses dias tem um cara que eu gosto muito dos Estados Unidos, chama Ryan Serhant. Ele até tem uma série na Netflix, chama Owning Manhattan, que ele é um corretor lá de Manhattan e tal. Mas a série, eu não gostei muito da série, não. Eu acompanhei ele no YouTube faz muito tempo. Só que a série, ele começa contando que um dia o avô dele falou tal coisa. E aí a gente que trabalha com isso, né? Você já vê, opa, ó a equipe de marketing fazendo um brainstorm ali de como que vai criar essa história. A gourmetização de tudo. Exatamente. Então, assim, se vocês verem algum dia alguma coisa da São Bento falando que o Pineca começou com um sonho de ajudar a vida de pessoas, começou para colocar feijão e arroz na mesa, gente. Depois foi descobrindo o que era o negócio, o que podia realmente melhorar na vida das pessoas e, na verdade, descobriu empiricamente fazendo que podia melhorar a vida das pessoas. E é muito legal isso que você falou, porque a nossa missão hoje da São Bento, que atende todos os públicos, né, de A a Z, em questão de poder aquisitivo, a nossa missão é melhorar a vida de famílias com urbanismo de qualidade. Isso está muito definido. Só que isso nasceu, às vezes, principalmente quem está começando, né? Não, eu quero ter a minha missão. Essa missão nasceu com 15 anos de empresa. A frase não tinha. Há 6, 7 anos atrás não existia essa frase. Então a gente foi, na verdade, a gente lapidou, olhou para dentro da empresa já com 15 anos. Claro que podia ter feito antes, podia, Sim. Mas caso de Ferreira Espírito de Paulo. Então, a gente olhou para dentro da empresa. Esse trabalho de você olhar para dentro e entender realmente, tá, qual que é a minha missão, né, de marca. Você vê muita gente que está começando a ficar paranoico com isso, por exemplo, eu preciso criar todo o meu storytelling, mas filho, você não existe ainda, não tem story pra telar. O seu círculo ali, qual que é meu porquê, o quê, pra quê, então assim, as pessoas ficam realmente meio bitoladas. E como é que você guia alguém assim? Não sei se você atende esse tipo de cliente ou se às vezes é um amigo, enfim, mas que conselho que você dá pra quem tá começando e tá com essa paranoia? Eu falo assim, principalmente a gente tem que fazer um diagnóstico de si mesmo, então começa o trabalho dentro. Para entender realmente o que você está fazendo. Porque às vezes as pessoas começam um negócio, abrem um negócio e não sabem nem o porquê. Estão ali, aqueles negócios que caem no colo. E aí que mora a dificuldade. Então, a gente faz todo esse diagnóstico, a gente faz pesquisa externa para a pessoa realmente enxergar o negócio dela como um todo.
olhar para si e olhar para fora também para fazer esse link e entender. E a partir daí vai se desenhando. Mas isso vem com o tempo. Eu falo, uma marca, para a gente conseguir fazer um posicionamento bem feito, é consistência e tempo. Não tem segredo. E a pessoa tem que ter paciência para entender. Ela não vai criar tudo isso. Você vê, 15 anos. Exatamente. Não vai da noite pro dia. E é engraçado Porque daí veste uma camisa que vai apertar lá na frente. No nosso caso, eu brinquei porque são 15, realmente foi com 15 anos, mas porque a gente estava tão ocupado trabalhando e fazendo as coisas. Exato. E eu vejo hoje, principalmente com online, porque muita gente ensina como fazer e as pessoas não ensinam errado. Na verdade, tem algumas receitas que são de sucesso, que você pode seguir passo a passo ali e tudo mais. Só que a pessoa fica preocupada com todo o framework, né? O esqueleto daquilo ali e o fazer. Não, calma, você não tem um negócio. Você quer ter o storytelling, a missão, os porquês, os valores, eu brinco, a cultura. Eu falo, você está construindo castelo em cima de uma areia. Exatamente. É isso que muitas vezes acontece. Exatamente. Tem que começar de baixo, no trabalho mesmo. Falando em começar de baixo, como é que você fez essa transição da assessoria política para parte de branding, mercado privado? Como é que você começou? Como é que foi esse iniciozinho? Vitor, foi muito engraçado. Foi na pandemia. Uhum. Eu tinha acabado de ganhar a minha filha mais nova, a Isabel. Uhum. E aí eu fiquei home office e comecei a estudar muito. Sempre gostei muito dessa questão de marcas, de branding e tudo mais. E comecei a atender umas pessoas que naquela época estavam perdidas. Na pandemia todo mundo queria inventar alguma coisa todo mundo foi pro digital. Fazer. E eu comecei assim, ajudando amigos. E aí foi acontecendo, naturalmente foram vindo clientes. Eu fui fazendo lançamento de algumas marcas. E eu fazia de um tudo, eu era a minha equipe. Ah, é? Eu era meu celularzinho X, eu ia na loja, eu fazia o vídeo, a edição, o copy, não tinha nada, fazia tudo. Cuidava da loja, arrumava a loja, se precisava limpar a loja, eu limpava a loja. E eu fazia Vassourinha na mão? Fazia tudo para entregar e eu sempre tive muito esse olhar, que assim, acho que a gente tem que fazer uma marca, um trabalho em 360. E eu sentia muito isso, o presencial e o digital falar a mesma linguagem. Isso é muito difícil acontecer. Sim. Então, às vezes, a gente via trabalhos legais no Instagram, você chegava na loja, era um atendimento péssimo. Ou a loja tinha ali um ambiente bacana, mas não sabia comunicar isso para fora. Então, eu tentava fazer esse 360, entrar ali naquela mesma linguagem, naquele mesmo conceito, e fui criando ações tanto para os digitais, para os meus clientes, quanto no presencial. E aí as coisas foram acontecendo. Aí clientes que eu não fazia gerenciamento começaram a me procurar para fazer as ativações, para cuidar do presencial. E aí foi se estruturando todo. Na verdade, a minha empresa nasceu eu como social media. Mas aí, naturalmente, foram criando outros braços e hoje eu tô fazendo essa gama aí de serviços que a gente faz. Hoje a empresa leva o teu nome. Meu nome, acho que é o mais forte, mas a gente é BF Branding. Uhum. Então, lá que eu tenho uma equipe, que a gente tem alguns braços de trabalho. Ainda tem um braço pequeno, mas ainda tenho de gerenciamento de redes. Legal. Então, eu tenho uma equipe que toca isso. Mas a minha atuação, ela foi um pouco mais além. Então, eu acabei entrando para a parte de consultoria, de treinamento, de produzir eventos, ativações e a própria parte de comunicação dessas marcas. Então, eu faço todo um trabalho de PR, uhum. de conexões. Eu falo assim, o meu propósito hoje é conectar ideias, pessoas e marcas. Então, é isso que eu venho fazendo, investindo. E tudo isso entra toda nessa parte do branding, de trazer as estratégias do mercado de luxo. Porque, sem querer, eu acabei nichando num público que, para mim, foi muito bom. Que eu acho que quando a gente tem um foco... Você já gostava desse público... Já, do mercado de luxo? Já, dizer. E assim, por exemplo, na minha cidade, era mais ou menos o pessoal que eu convivia, as marcas que eu já frequentava. Então, assim, já era o meu meio. Então, quando eu comecei a desenvolver tudo isso, e eu sempre gostei de estudar muito. E quando a gente fala de marca de luxo, eu não tô falando de bolsa, de sapato, nem nada. A gente eu olho elas com uma admiração estratégica. Sim. Porque eu falo, as marcas de luxo aí são marcas que têm o quê? 200, 300 anos. Uhum. Que já passaram aí 2 guerras mundiais. E que estão aí cada vez crescendo, cada vez mais, tendo mais sucesso. Então, por que a gente não olhar com um olhar, assim, de bastidores, de insights, e traduzir tudo isso para aplicar no dia a dia de outras marcas, de outras pessoas? A gente tem uma pessoa em comum que a gente admira, que é o Ferreirinho. Sim.
E algo que eu acho muito interessante que ele fala é que ele tem um trabalho muito legal também a nível nacional, até mundial. Ele é né? referência em traduzir esses códigos. Em breve aqui, inclusive, né? Em breve aqui, em Não outubro. sei se podia falar ou não, senão eu... Lógico que... Lógico que podia. Em outubro ele estará aqui em Dourados. Estaremos num super evento com o Ferreirinha aqui em Dourados. E o Ferreira fala, quando ele vai... O Ferreirinha fala quando ele vai dar uma palestra ou conversar com alguém que conhece pouco ele já quebra uma objeção logo de largada. Eu não trabalho só para produtos de luxo. Eu trago a estratégia de luxo para o dia a dia de empresas, como, por exemplo, eu vou citar uma Havaianas, que tem feito um reposicionamento muito grande, até como um produto... Pô, é Havaianas. Literalmente todo mundo usa. Exato. Mas ela está se posicionando como algo cool, legal. E tem uma estratégia por trás disso, né? Por exemplo, as collabs lá, ela fez... Foi Dolce & Gabbana que eles fizeram, que explodiu. Dolce & Gabbana tá com corners na Harrods. Então, assim, eles estão fazendo um trabalho bem interessante. Então, é isso que você falou. A gente olhar marcas que sobrevivem há 200 anos e, curiosamente, algumas delas que a gente mais gosta de olhar, né? São marcas de produtos de alto padrão e alto valor agregado e trabalho principalmente de fabricação artesanal, principalmente vindo ali da estrutura da Europa, né, que tem um histórico de artesanato cuidado milenar, com né? detalhes gigantescos. O que a gente pode aprender com essas marcas e aplicar isso no dia a dia? Por exemplo, você está ali com muito foco em Campo Grande, eu não sei se você atende outras cidades hoje também? Como é que... Eu tenho clientes em São Paulo, tenho clientes em Belo Horizonte. Acabou crescendo, né? E voltando nessa questão do luxo, eu sempre falo, a gente tem que desmistificar. Eu falo que luxo não é sobre valor-preço, é sobre valor agregado, sobre percepção. Então, isso, quando a gente vai fazer um trabalho com uma marca, você diz, mas eu não vendo um produto caro, mas não é sobre preço que a gente está falando, né? Então, a gente consegue aí construir, trazer essas estratégias, esse olhar que tem para levar para fora. E quando eu comecei a atuar em Campo Grande, eu cuido muito dessa parte de conexão. Então, muita marca de fora acaba vindo para entrar no mercado, ou que eu faço alguma conexão com algum cliente meu, e aí eu acabei atendendo. Então, eu tenho 2 clientes em São Paulo, tenho esses clientes em Belo Horizonte. A gente consegue fazer um trabalho aí mais... Mas são clientes que trabalham em Campo... que, por exemplo, entraram em Campo Grande ou não? Tem as suas marcas lá? Que tem suas marcas lá. Mas que, de alguma forma, a gente fez alguma conexão ali em Campo Grande e acabou indo para fora. Só aprofundando um pouquinho mais nesse assunto, que eu achei ele interessante, né? Você falou, luxo não tem só a ver com preço. Então, o que é luxo hoje de verdade? Eu acho assim, luxo, para a gente pensar em luxo, é algo, eu falo, não é sobre preço, é sobre valor. Hoje o luxo, eu acho que é mais uma coisa de sentimento. É como você faz a pessoa se sentir. Sim. Eu falo, aquele luxo tradicional de escassez, de exclusividade, é aquele luxo tradicional ali para poucos, mas o luxo que a gente fala hoje em dia é esse luxo mesmo de percepção, de valor, de estar gerando encantamento, de estar gerando conexão, de como a pessoa se sente ali usando a sua marca, ou no seu negócio, ou com o seu serviço. A gente pode dizer que o luxo tá cada vez mais atrelado à experiência do que ao produto em si? Total. Você não viu a Louis Vuitton agora que fez aquele cruzeiro gigantesco? Eu vi. Fazendo vilas enormes. E eles não estão lá para comprar. Foi colado com o Festival de Cannes ali, não foi? Exato. E as pessoas não vão lá para comprar. As pessoas vão lá para realmente viver aquela experiência, fazer pertencimento. Sim. Acho que é muito disso. Você falou, o Pinac e a Elaine foram convidados para uma exposição que eles fazem anual da própria Louis Vuitton. Sim, eles foram no museu, eu acho. Exatamente. Lá em Nova York, é portas fechadas, só com convite. E passa lá a Escalade da Louis Vuitton na porta do seu hotel, te pega. Tem uma pessoa que te guia por toda a jornada. Claro que eles têm produtos lá para vender, mas não é essa a intenção. Não é o foco. É contar a história da marca, mostrar fazer trabalhos que não chegam nas lojas. O que a secularidade da LV traz para o mundo moderno de hoje. E todas as marcas estão indo por esse caminho. A Hermès mesmo, ela fez uma pop-up que era ela criou um espaço que as pessoas entram para jogar um jogo. Então, elas têm que procurar os cavalinhos da marca. Óbvio que os produtos estão ali, esses cavalinhos estão escondidos no meio dos produtos, mas elas vão lá para brincar, para jogar um jogo. Tem uma experiência Hermès ali com a marca. E assim, a gente vê todas as marcas estão indo por esse caminho.
né? A gente vê a quantidade aí de cafés que estão sendo abertos. Exato. Hotéis, Tá, mas vamos lá. doceria. Entrar na toca do coelho aqui. Por que esses cafés? Por que essas docerias? O que você tem lido sobre? Por que essas marcas aí, vamos dar nome, né? A própria Louis Vuitton, Todas hoje em dia, né? todas praticamente. A gente encontra ou é algo sazonal, mas todas estão indo para essa área da A gastronomia. Ralph Lauren tá com trabalho, acho que até de uma rede de cafeterias, Exato. né? Não, até a Lacoste também tá Esse eu fazendo. não tinha visto. Café, doce, Por patisserie. Eu vejo isso como uma forma de se conectar, além com aquele cliente que ele já tem, mas com um cliente novo. Porque se não é todo mundo que pode, por exemplo, comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Mas eu posso ali comer um bolinho da Louis Vuitton. O Ferreirinha até brinca, fala assim, não basta mais só usar o logo, a gente quer comer o logo. Então a gente come o logo. Então eu acredito que é isso, porque o mercado, ele vai se movimentando. E a gente tem que estar preparado para receber todo esse tipo de cliente que venha. Mas ao mesmo tempo, não existe um movimento... Eu não falo que uma coisa exclua a outra, mas as marcas não estão também aproveitando para matar alguns coelhos com a cajadada só no sentido de margem. Eu digo, porque, por exemplo, um bolinho da Louis Vuitton vai custar 4, 5 vezes o bolinho do outro lado da rua que não tem a marca da Louis Vuitton. Exato. Existe uma margem nisso tudo também que ele consegue fazer. Eu acredito aumentar que faturamento. Tem todos, são N fatores. A própria forma de engajamento. Porque, assim, todas essas ações, elas são extremamente instagramáveis. E hoje a gente vive em torno disso aí. Então, você vê, quando que a gente entra no TikTok, gente, o que você mais acha são cafés, pessoas em cafés de marca de luxo postando. Então, isso traz aquele buzz espontâneo. Então, acho que são vários motivos dessas ativações. Você acredita que eu não tenho TikTok, Bia? Nunca entrei. Tô perdendo ou não? Tá perdendo. Eu achei que pra mim, não. Parei no Instagram, tá bom demais. Mas eu acho o sentindo TikTok idoso. super sua cara. É mesmo. De verdade. Mas pra produzir ou pra consumir? É que eu não consumo muito. Pra produzir. Entendi. Gente, Tem que dançar? TikTok. Tem que dançar? Pro Vitor. Não Tô precisa. Tô brincando. Não, eu é sei. melhor não dance. Você não, né? Chama a Não equipe. dance, exatamente. Mas eu acho que tem tudo isso envolvido. Questão de margem, questão de conexão com outro público, questão de trazer esse pertencimento. Mas um público mais novo, ou não? Um Tô público errado. mais novo. Eu acredito, um público mais novo. E essa geração mais nova que vem vindo, eles têm ali aquele poder aquisitivo para consumir, mas eles são muito mais ligados aos momentos, às experiências, às sensações do que realmente o comprar. Então, assim, tem que se conectar de alguma forma com essa galera. Obviamente, lá na frente ele vai vir ser seu cliente, mas ele vai se conectar com você com algo que ali, no momento, é mais interessante para ele. É a nova geração, né? E a geração da internet que posta bonito. Então, que vai ter um bolinho ali bonito para postar. Você plantou algumas sementes na minha cabeça agora. Ótimo. Olha, eu gosto, adoro, exatamente. adoro. Hoje, trazendo... Você falou que gosta de estudar. Trazendo tudo que você aprende sobre essas marcas centenárias, ou às vezes algumas marcas mais novas, mas que construíram o caminho que as centenárias fizeram e chegaram mais rápido lá, né? Nessa percepção de valor. Trazendo isso para empresas, e eu vou falar de Campo Grande porque a gente está aqui em Dourados, você está ali em Campo Grande fisicamente, e às vezes, por exemplo, você falou BH, São Paulo, as pessoas olham, não, mas lá em BH funciona, lá em São Paulo funciona. A gente tem a mania do Chico Bento, eu falo, a síndrome de Chico Bento, que aqui nada funciona, porque nós estamos no interior. É melhor. Exato. O que você percebe que as marcas, as empresas colhem ao trazer esses conhecimentos que você traz para elas no dia a dia? Quais são os resultados de imediato, de médio prazo, de longo prazo? Eu falo assim, o mundo hoje ele é muito pluralizado. Então, por exemplo, a gente quer consumir de uma marca, às vezes a gente pega ali o celular, em 3 minutos a gente faz uma compra, em 3 dias o produto está na sua casa. Então, assim, assustador, né? É assustador. E se você não gostou, você pede o código reverso, rapidinho você devolve, você resolve o seu problema. Então, o que as marcas, né, que estão aqui tanto em Dourados, em Campo Grande, têm que pensar? Em criar diferenciais. O porquê que eu vou escolher ir na sua loja e não comprar online. E são esses movimentos que a gente tem que prestar atenção. O que eu faço para o meu cliente querer estar aqui? Então, as estratégias a gente precisa criar ali no presencial para a gente prender esse cliente, para a gente fidelizar esse cliente. E aí são N estratégias que a gente precisa fazer, tanto de ativação, de experiências para esse cliente, para a gente fazer esse cliente se tornar um fã da sua marca. Eu falo, quando a gente consegue isso,
criar um embaixador de marca, ponto. Missão cumprida. Acho que esse é o principal. É uma maneira de brigar, por exemplo, contra uma Amazon da vida, que você não vai brigar com ela na logística, talvez até vá porque seu produto tá ali na loja, né? Mas no valor, no investimento, não tem como brigar com a Amazon. A gente não pode brigar com preço. Exato. A gente tem que... Se brigar com preço, sempre vai ter alguém com preço melhor que o seu. Eu falo que a gente tem que brigar pela experiência, pelo como você vai fazer seu cliente se sentir. As novas gerações... Você percebe que elas não ligam de pagar mais se elas tiverem essa boa experiência pelo mesmo produto, às vezes? Com certeza. Acho que a experiência conta muito. Como eu fui atendido, como eu me senti, que valor que aquilo ali me trouxe, que pertencimento que aquilo ali me trouxe. Isso tudo conta muito até no próprio pós-atendimento, porque muitas marcas esquecem de fazer o pós. Falo que às vezes o pós, ele é mais importante até do que a venda em si. Então, como que aquele cara vai sair dali? Ele tem que sair dali lembrando de você, não lembrando, eu fui lá e gastei tanto. Não, gente, eu fui lá, fui bem atendido, vivi uma boa experiência. Sabe, tentar virar essa chave de consumo, isso é muito importante. E cuidar do pós, para mim, é o essencial. Porque, voltando naquilo que a gente falou, né? Cada vez que a gente se conecta mais, que a gente mergulha mais dentro do celular, do tablet, enfim, das telas, né? Sim. Esses dias eu vi apareceu um reel pra mim, olha que ironia, né? A hipocrisia. Do americano falando, né? Que a gente acorda e olha pra uma tela enquanto se arruma pra ir pro trabalho e olhar pra outra tela. E a gente volta pra casa pra olhar pro... E ele brincava com os tamanhos da tela, né? Então, assim, a gente acorda e olha pra uma telinha, enquanto a gente se arruma pra ir pro trabalho e olhar pra uma tela, e a gente volta pra casa e olha pra uma telona, que ele tá falando da TV, né? E se arruma pra dormir enquanto a gente desacelera olhando pra outra telinha. Então, a nossa vida tá muito dentro da tela, né? O celular acaba roubando muito do nosso tempo. Cada vez mais que as pessoas estão na tela, elas vão buscar mais conexões reais. Exato. E pagar por isso. Pagar. E pagar cada vez mais por isso. Eu falo até por isso, por que o mercado wellness está tão em alta? É por isso. As pessoas querem viver algo além. Até eu estava lendo uma pesquisa, o tanto que aumentou a venda de tênis. Antigamente não era tanto. Diz que deu um boom ultimamente por conta dessa questão do wellness, das pessoas quererem viver experiências, criar conexões. E esse mercado nunca esteve tão aquecido e eu acho que é justamente por isso. Porque as pessoas estão procurando sentir mais, viver mais do que um consumo em si. E as marcas que entendem isso e trazem isso para o seu negócio, acabam conseguindo se conectar com essa pessoa, com esse cliente. E dentro do seu trabalho, você já está faz um bom tempo nisso, estudando, aprendendo. Você tem uma receita ou pilares ou, enfim, regras pétreas que você não muda? Olha, no meu trabalho eu preciso seguir esses pilares aqui porque eles vão trazer o sucesso do meu cliente. Eu acabei assim, eu tenho um método que eu creio que é uma forma... Tem o nome? Luxonomia. Então, gostei. É um método que, assim, eu tenho mapeado tudo aquilo que a gente precisa fazer de estratégia para posicionar uma marca de uma maneira assertiva, a longo prazo e com uma forte percepção de valor. Então, a gente acaba seguindo, eu tenho esses passos que a gente segue para conseguir fazer isso acontecer de uma maneira mais assertiva. Então, eu procuro não mudar. Isso. Então, a gente faz, por exemplo, todo esse diagnóstico da marca e a gente tem os passos, porque fica mais fácil, a gente consegue encurtar alguns caminhos. Então, tem uma receita. Tem uma receita. Porque a gente está, no final das contas, lidando com pessoas, né? Você falou. Conectar marcas, ideias. Pessoas. E você conectar pessoas para uma empresa A, para uma empresa B, claro que o produto vai ser diferente, a missão, os valores, a história, a narrativa vai ser diferente, mas podemos dizer que os ingredientes da receita são diferentes, mas a panela, o fogão, o ambiente da cozinha é o mesmo, né? É o mesmo. Óbvio que a gente tem que ter uma sensibilidade de junções ali que a gente faz, mas é extremamente importante a gente fazer essas conexões. Qual que foi o produto, marca mais inusitada que você trabalhou, assim, ou trabalha até hoje? De alguma coisa diferente, você não imaginava. Puxa, vou fazer um trabalho com isso. Eu tô com um cliente novo agora que eu não imaginava, que vende marmoraria, vende pedras. Legal. Então, assim, foi algo inusitado.
E ao mesmo tempo, com muito link com o que eu já trabalho. Até fiz um evento para eles e trouxe uma... Você pode falar quem é? Posso, o pessoal da Reveste. Você fez um evento que eu falei... Não sabia que você que tinha feito. Eu olhei e falei, o que é esse evento? Exatamente. Quando eu fiz uma visita para eles, vi aquela fábrica, aquelas chapas enormes de pedra. Falei, gente, vamos fazer aqui? Todo mundo abriu o olho desse tamanho. Só que o pessoal lá super antenado também falou, vamos. Fizemos dentro da fábrica. E durante o evento a gente fez uma live art, um espaço. Que legal. Que os rapazes estavam lá esculpindo as pedras. E veio a dona de uma das marcas que eles têm lá, que é da Michelangelo. E a Michelangelo, ela tem uma pedra... Eles são do Paraná, né? Curitiba, são do ali Paraná. Da região, E essa pedra deles, que é a Napoleon Bordeaux, está em todas as lojas da Gucci do mundo inteiro. Uau. Então, nesse dia, eu até chamei a Priscila, falei, me conta essa história, como que foi? Né? Que a gente conseguiu uma marca brasileira que está, né, nas maiores maisons da Gucci. Então, assim, acabou linkando muito, mas eu jamais imaginaria que dentro desse nicho aí de pedra, de mármore, teria todo esse cuidado. Aproveitar, inclusive, para fazer pedido público de desculpas aí, Júnior. Eu sempre respondo ele no WhatsApp, mas geralmente eu demoro. A gente troca alguma ideia. Eu gosto muito do trabalho deles. Inclusive, fui uma vez para São Paulo a convite deles. E realmente, até no mármore, até na pedra, algo que é do ramo da construção civil, que geralmente costuma ser muito frio, você consegue trazer esses conceitos. Não, e eles, realmente, eles são ótimos. Inclusive, a última ativação que a gente fez uma ilha de alongamento com piso Michelangelo. Eu vi na corrida, né? Exatamente. Legal. Então, eles têm esse olhar, você vê, a gente mistura aí o wellness, o bem-estar com o trabalho de pedras. A gente fala, como que faz isso? É possível, é possível fazer. Era o piso do espaço de alongamento todo em pedra. Exato, todo em Michelangelo. E foi incrível. E juntamos instagramável, bem-estar, wellness, autocuidado com o negócio deles. Então, assim, você vê que a gente consegue, sim, trazer essas estratégias e juntar e fazer algo que faz sentido para a marca. Porque eles têm isso na essência deles. Ô, Bia, se alguém te procura, falando assim, socorro, pelo amor de Deus, preciso vender, não estou vendendo, é algo que você topa esse desafio ou geralmente são construções a mais longo prazo? Tudo é a longo prazo. Quando vem já com esse pitch, eu falo, calma aí, vamos voltar lá atrás. O meu trabalho, eu falo assim, eu não falo nem da venda. Isso é exatamente eu aí que eu não queria gosto de falar da venda. O meu trabalho não é a venda. Eu vou te entregar, mas a gente tem todo um sistema antes de começar a falar em venda. Vai ser aquele tipo de percepção de marca que vai ser difícil você medir na hora da venda que veio daquilo lá. Exato. Da ilha de alongamento. Eu até brinco, eu falo assim, a gente acaba virando um time de futebol, mas eu só vou colocar a bola na área, eu não dou o chute no gol. Entendi. Aí tem a equipe de vendas que tem que trabalhar. Exatamente. Legal. A gente faz toda essa união aí. Você falou também que faz treinamento. Você treina quem da equipe da pessoa? Colaborador, concierge. Mas você fala pro atendimento ao público. Para esse público que vai vir da percepção de marca. Pro atendimento. Então, assim, o meu trabalho vai muito de aumentar a retórica. Então, óbvio que a gente tem as estratégias de atendimento. Como você atende um cliente high ticket? Quantos % dos seus clientes precisaram de treinamento de atendimento? Todos. E assim, o treinamento, ele tem um suspiro, né? Ele dura um tempo e começa... Então, é algo constante. Eu falo porque tem um amigo meu, ele tem uma agência de tráfego, é um cara muito bom, trabalha ao lado dos melhores de tráfego do país também, ali com o Sobral e tudo mais, enfim. E aí, na agência dele, ele fala que ele tem um setor que chama Demitindo Secretários. Oh, meu Deus. Porque ele faz o tráfego e aí o cliente fala, poxa, mas não tá dando resultado. Ele fala, não tá dando resultado, então vamos lá. Vamos entender o porquê. Cliente oculto, ele converte online, ele chega no WhatsApp Eu faço cliente oculto também. E aí, meu amigo, a hora que chega lá 24 horas sem atendimento, eu tive um caso de um amigo meu, outro, enfim, trabalha na área da saúde, que ele um dia achou esquisito, porque os pacientes falaram, pô, doutor, tô tentando falar com você, com a secretária, não tô conseguindo. Ele descobriu que a secretária bloqueava os pacientes que mandavam muita mensagem. Nossa, triste. Complexo, né? Demais. E como que faz pra
São pessoas, né? Você trabalha com pessoas, Sim, você claro. sabe, né, a dificuldade. Mas assim, a marca, a empresa tem que enxergar que precisa ter essa capacitação. Não tem como. Principalmente quando a gente fala de um cliente high ticket. Um cliente high ticket, ele não espera, ele gosta de um bom atendimento, ele quer viver aquela experiência. E as pessoas que estão ali na frente do seu negócio, elas precisam estar preparadas para ter esse envolvimento. Existe uma realidade também, porque geralmente quem está ali como seu funcionário, participando dessa parte do atendimento desse cliente, aí eu vou falar especificamente de high ticket, né? De produtos com valores altos, de qualquer categoria que seja. O funcionário que está trabalhando ali, ele não vive essa experiência. Entendeu? Por isso. Ele viaja menos, ele frequenta menos lugares que vendem produtos, ou nem frequenta lugares que vendem produtos high ticket, então ele não consegue enxergar o que é esse tipo de atendimento. Exatamente. E aí que a gente trabalha repertório em cima. Então, assim, no meu treinamento, às vezes as pessoas olham e falam assim, tá, mas por que ela tá falando isso? Mas faz parte da gente mudar a mentalidade dessas pessoas. Então, eu trago 1000 exemplos de atendimento, do que as marcas estão fazendo, porque a pessoa ela precisa se interessar por esse mundo. Até para ela saber falar com esse cliente, né? Ter assunto, ter repertório. Então, a pessoa precisa entender que ela tem que entrar naquele mundo, senão ela não vai conseguir passar. É interessante você falando isso. Tem um tipo de perfil que você percebe em pessoas de atendimento para produtos de high ticket que geralmente respondem melhor ao treinamento? Olha, são pessoas que têm essa característica, sim? Você repara isso ou não? Não, eu nunca tive esse olhar, assim. Eu acredito que todo mundo é treinável, sabe? Depende muito do que se a pessoa quer estar naquele lugar. Então, acho que o meu olhar é mais para ver, assim, se aquele colaborador realmente ele tá querendo fazer acontecer naquela empresa. Né? Acho o brio ali eu vejo por isso. Porque, assim, se a pessoa não quer, ela pode ter um olhar, uma característica que podia dar certo, mas se ela não quer, tá ali, não adianta. Então, nada do que eu falar ali vai... É a vontade de querer melhorar, aprender, estudar, porque querendo ou não... E querer estar naquele lugar. E eu trabalho muito assim, cada um é uma marca. Hoje, todos nós somos uma marca. Eu sou uma marca, você é uma marca, todo mundo que tá aqui é uma marca. Então, assim, as pessoas precisam entender que elas são marcas dentro de um ecossistema de uma marca maior. Sim. Então, trazer essa mentalidade que elas precisam se comportar como marca. E isso vai em tudo, em como a pessoa se apresenta, em como ela atende, como ela recebe, mas para ela entender e se olhar dessa maneira. Porque, normalmente, o colaborador de hoje em dia, ele não se olha como uma marca. Ele se olha como uma pessoa que está ali, fazer talvez, o seu, às vezes, pronto, até e como acabou. uma ferramenta, né, dentro da empresa, mas não é assim que Exatamente. funciona. Eu falo, são marcas dentro de uma E de querer uma outra estudar, marca. querer aprender, porque às vezes, para alguém é mais fácil, igual você, que é formada, né, em publicidade e propaganda. Super. Tua formação é Direito. Direito. E como é que você se atualiza dentro da tua área, que é totalmente... vamos dizer assim, eu sei que o direito não se resume ao OAB, mas Claro. eu falar de OAB e publicidade e propaganda parece coisas, inclusive, antagônicas, né? Totalmente. Existe um código de conduta Totalmente. dentro do direito. Eu sempre fui muito curiosa, eu sou uma eterna curiosa. Então, assim, quando eu gosto de um assunto, eu acho que eu até Obsessiva, tenho... assim? Obsessiva? Super. Eu acho que eu tenho o hiperfoco que fala, o TDAH, não sei. Quando eu gosto, me interesso por um assunto, eu vou a fundo e eu acabo dominando, acho que por conta da minha insistência, de tanto que eu fico focada naquilo. Então, as coisas, por exemplo, sair do direito completamente, que não tem nada a ver, mas eu sempre gostei muito do diferente, do empreender, tanto é que quando eu parei de atuar como nessa parte do direito, eu abri um negócio. Então, assim, eu sempre fiz coisas muito diferentes. E aquela coisa de sempre buscando mais. O que era o seu negócio? Eu tinha um nail bar. Nail de unhas mesmo? Nail de unhas. Então, era até como uma ideia que eu trouxe de fora. Explica que eu sou homem, Bia, porque pra mim é um monte de mulher tomando drink enquanto faz a unha. Era isso, Ótima você ideia. acertou. Era isso. Foi até o terceiro do Brasil, até saí numa revista na Elle, na época, era uma revista a nível nacional. Foi Que o terceiro legal. nail bar do Brasil. Eu tava morando em Londres e eu trouxe pra cá, e chamava The Queen Nail Bar. Até as poltronas, o tecido que forrava as poltronas eu trouxe da Inglaterra, então era algo super legal. temático. Então eu sempre gostei do diferente, de detalhe, de fazer coisas inusitadas. E eu acho que isso ajuda muito nessa área.
Essa parte de você buscar o novo, da criatividade. Então, acho por isso que deu muito certo. Talvez porque é algo meu já. Trazer... Eu gosto muito da área e eu vejo que quando a cabeça funciona como uma colcha de retalhos, um quebra-cabeça, até um Frankenstein, ela funciona melhor. Por exemplo, uma ilha de alongamento para uma empresa de pedra. Exato. Quando que alguém imagina? Ia pensar nisso, né? Você precisa juntar referências de todos os lugares. E assim, eu gosto do que é diferente. Se eu vejo que tá todo mundo indo para um lado, eu vou para o outro. Eu tenho isso. Não sei se é um defeito ou uma qualidade. É uma qualidade. Mas eu não consigo. Às vezes, assim, até na minha empresa, eu tenho um serviço ali, algo que eu faço. Quando eu vejo que já tá vindo pessoas fazendo a mesma coisa que eu falo, não, já mudo uma estratégia, já faço algo diferente. E aí a gente vive naquele eterno looping, né? Aquilo que a gente tava falando. O paladar não retrocede, Agora, a régua sempre tem que estar mais alta. Você falou de fazer diferente. Mas eu gosto. Só que a gente tá num momento que todo mundo fala que é luxo, né? Todo mundo fala. Todo mundo. Não, o meu produto é luxo, minha experiência é luxo. Como é que você... A palavra experiência já tá até um pouco cansativa, Você né? costuma tentar fugir, não precisa entregar suas keywords secretas. As minhas aqui. keywords. Mas você costuma tentar fugir um pouquinho também Não, dessas expressões? Sim. Porque o mercado imobiliário também é muito disso, né? Pega alguma expressão e todo mundo começa a usar. E a expressão é boa, e você fala, puxa vida, agora se eu usar eu vou cair na vala comum de Não, todo não mundo tem que como. fala isso, mas não entrega outra coisa, né? A gente precisa criar isso diferente. Eu venho muito na explicação por trás, no valor, no conceito, para não cair nessas keywords aí que todo mundo usa. Entendi. Então, eu vou muito mais pelo conceito, pela história por trás. E o que você foi fazer em Londres, Bia? Então, fui fazer inglês jurídico. É mesmo? Exatamente. Fui lá para isso. Mas assim, eu falo, morar fora muda a cabeça de qualquer pessoa. Você ficou quanto tempo lá? Entre idas e voltas, porque eu fui, fiquei um pouco, voltei, ao todo foram quase uns 4 anos. Ah, então foi um período legal ali. Formei e fui. Aí voltei para empreender. Voltei, já abri um negócio, fiquei 2 anos. Aí entrei no governo, e teve esse gap aí de 10 anos de governo do estado. E Legal. aqui estou. E o que Londres mais te marcou, te ensinou, assim, pra tua história de vida, pro que você faz hoje? Essa experiência lá fora? Lá eu acho que é muito a diversidade cultural. Isso traz uma bagagem gigantesca. Mas você fala a diversidade que dentro da Inglaterra existe diversidade, na sua época eu acho que devia existir menos ainda do que hoje, ou a diferença do que a gente tem aqui pro que tem lá? Não, eu falo a diversidade cultural lá de pessoas mesmo. Você está num ambiente de trabalho, numa escola, você tem pessoas de N países. E isso é muito rico, isso traz muita bagagem. A gente entender percepções, culturas diferentes, eu acho que isso foi o que mais me marcou e que hoje me ajuda. A gente entender as diferentes culturas, entender comportamento, entender de pessoas. Porque acho que isso é o ouro de hoje em dia. A gente entender comportamento. Não é só o nosso jeito de enxergar o mundo que é válido, né? Exatamente. Então, quando a gente convive com pessoas de culturas diferentes, isso fica muito mais forte. Pra gente conseguir identificar ali um comportamento, uma forma de pensar, uma forma de agir, aprender com o que a gente acha que é bom, olhar o que a gente não gostaria e criar todo esse repertório. Para mim, isso foi o principal. Estudou bastante lá ou trabalhou também lá? Estudei, trabalhei em bar, fui hostess. De tudo que a gente faz quando é novo. Legal. E foi incrível. Que bacana. É Foi uma muito experiência bom. que abre os olhos, né? Totalmente. Mas voltando um pouquinho. Então, todo mundo fala que é luxo. O que você geralmente fala para os seus clientes para se diferenciar dessa manada? O que você usa para poder fugir um pouco desse... o que todo mundo tá falando? Eu falo muito sobre valor. Para mim é sobre muito valor. Valor de entrega para o consumidor final, você fala, né? Valor de entrega, do que eu vou entregar, valor de pertencimento, de encantamento, de atenção aos detalhes, de antecipação. Eu falo, hoje em dia a gente precisa antecipar o que o nosso cliente quer, o que o nosso cliente deseja. Isso, para mim, é o principal. Então, eu falo muito Como que é disso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai em um hotel, até um exemplo que aconteceu, você pede uma coberta extra. Da próxima vez que você for nesse hotel, quando você chegar uma coberta extra, já precisa estar ali na sua cama. Então, o seu cliente, por exemplo, que te chega no seu escritório, ele gosta de tomar um café puro. Quando ele chegar da próxima visita, aqui, fulano de tal, o seu café puro. É isso. Isso é feeling ou é CRM processo? CRM processo.
Dossiê. Então, Do cliente. Do cliente. Essa semana eu fiz uma entrega numa clínica que a gente está criando toda essa jornada e a gente criando esse processo. E precisa, todo final de dia, tem que ter o dossiê que passa por todas as áreas da clínica. Então, para a parte técnica, para a parte de assessoria, para o comercial, para a concierge, para colocar dados. Desde que, o cliente falou que o aniversário do marido é semana que vem. O cliente falou que o nome do filho é esse. Tudo tem que ter. São dados. A gente só consegue trabalhar dessa maneira, criar uma personalização, uma antecipação, se a gente colhe dados. Se a empresa não colhe dados, não adianta. Trabalhar às cegas não existe mais. Esses dias, você falou disso, eu recebi um pessoal de fora em casa, um grande amigo, mora em Campo Grande, inclusive, e estava passando por aqui com outras pessoas que eu não conhecia, convidei-os para almoçar em casa, na casa dos meus pais, inclusive, que são amigos em comum. Só que minha mãe não pôde estar. Minha mãe estava na livraria e, bom, a gente estava almoçando, vou dar nome aos bois. Dá né? nome, foi dá o nome, Átila, dá foi nome. o Átila. Ah, é o Átila. É o Átila. O Átila estava aqui. E aí, minha mãe ficou a semana inteira. Não esqueça do café do Átila, depois do almoço. Por quê? Eu não tomo café. Então, minha mãe sempre que faz, não, depois do almoço, cafezinho, eu não tomo, meu pai não toma. Homens, né? Talvez você vai esquecer ali do café. E a gente tava em amigos mais próximos, então, pior ainda. O homem folga, né? E ela ficou a semana inteira, não esqueça o café do Átila. Ela é o CRM da família. Exato. Bom, terminou o almoço, eu prontamente, né? Porque ficou a semana inteira na minha cabeça. O café do Átila. O café do Átila. Alguém quer café e tal? O Átila, nem perguntei, né? Fui lá fazer o café do Átila, fiz o café do Átila, servi o café do Átila. Mandei uma foto do Átila com o café pra ela, apontando assim, Ele xícara de tomou café. o café. E eu falei, seu menino tá bem cuidado. Beleza. E ela não leu na hora a mensagem. Ela foi ler a mensagem uns 30, 40 minutos depois e a gente ainda tava conversando, o papo tava bom ali. Ela leu a mensagem e me mandou bem assim, agora serve mais um porque eu conheço meu eleitorado. E ela acertou. Não falei nada. Levantei, peguei um outro café, servi pro Átila, ele olhou. O que é isso? Aí eu mostrei a mensagem. Falou, essa sabe do que essa me conhece. Então é esse cuidado que você conhecer tão bem o seu cliente que você vira um amigo dele. Mas isso não pode ser feito ao léu. Tem que ter processo, igual você falou. Tem que ter anotação, tem que ter acompanhamento, tem que ter registro das coisas que estão acontecendo. Tem que ter dados. Hoje em dia a gente precisa ter dados. E nesse público, até no público High Ticket, é muito difícil você colher dados. Porque é um público que ele não gosta realmente. Você vai passar ali um questionário, um forms, esse cara muitas vezes não vai te responder. Não é um cara que vai entrar lá no seu anúncio lá e vai querer colocar os dados dele. Então, assim, depende muito de você realmente criar um processo. E tem que ser um processo natural. Não pode ser invasivo. Então, isso a gente depende muito o quê? Do olhar daquela pessoa que vai estar colhendo aquela informação. Porque tudo é informação. Quando um cliente chega até você, ele vai te dar todas as informações do que ele gosta, do que ele quer. Mas você precisa ter o olhar para enxergar. As pessoas gostam, né, de... Claro que algumas pessoas são mais fechadas, mas em geral as pessoas gostam de compartilhar o que elas querem, o que elas pensam, o que elas sentem. E se a gente tem esse olhar treinado, a gente consegue pegar todas essas informações e realmente ali montar um dossiê que você vai usar ao seu favor no futuro. Agora, falando de experiência boa, tem uma coisa dentro do mercado de luxo que às vezes as pessoas não entendem, que eu queria conversar um pouquinho sobre, que é a escassez. Como eu chego numa loja, não tem o produto que eu quero, ou às vezes tem, mas eu não tenho acesso a ele. Como que isso vira uma construção de marca? Como que você enxerga a escassez ou utiliza ela nos seus trabalhos também? No meu trabalho é até um pouco engraçado. É algo que eu falo assim, eu nem deveria contar, mas eu conto. Oba, desse que eu gosto. A escassez do meu trabalho, na verdade, ela não foi uma estratégia. Hoje, o que eu entrego, realmente, eu não consigo entregar em grande escala. A qualidade do meu trabalho. Mas eu falo assim, essa escassez que acabou se tornando e que hoje eu consigo ali ter um flow de trabalho legal, foi sobrevivência. Foi para eu poder dormir à noite, para tudo. Porque eu não conseguia a escala, porque assim, eu gosto de atender naquele patamar, naquele nível de excelência, então eu não posso abrir. Então, assim, muitas vezes as marcas criam isso como uma estratégia
de estratégia mesmo, de mercado, mas muitas marcas é porque realmente precisa ser dessa maneira. A gente falou de artesanal. Não tem como. Um produto artesanal, ele vai demorar mais tempo para ser feito. Ele vai ter uma escala menor ali de produção. E isso é o que traz valor. Eu falo, a escassez, ela nada mais é do que uma ferramenta de valorizar aquele produto. Então, da pessoa querer esperar, querer ter acesso àquele produto, entendeu? A escassez é nada mais do que isso. Criar esse desejo. Então, tudo fica se tornando. Óbvio que existem perfis e perfis de clientes. Tem clientes que não esperam e aí não querem mais saber daquela marca. Sim. Mas grande maioria entende o valor e acaba entrando nesse jogo de espera, de paciência. Teve uma entrevista no começo do ano que eu não sei se ele é CEO, o que ele é o presidente, enfim, da Hermès, mas eu acho que Sim. ele é... A Hermès é uma das marcas hoje mais questionadas em relação a escassez, isso, né? a escassez. E foi no 60 Minutes, então o pessoal deu aquela apertadinha nele, aquela cutucada. E por que tem tanta espera pelas bolsas? Porque elas levam tempo para ser feitas. Exato. Tudo bem, mas como tem uma demanda crescente, por que você não aumenta a produção? Por que eu vou aumentar a produção? Porque não é o que ele quer. Por que eu vou aumentar a produção com processos talvez industriais ou com até mais equipes, se os meus clientes querem as bolsas feitas artesanalmente pelos artistas que já as fazem hoje? Exatamente. Exatamente. É sobre o que existe no agora. Eu não estou vendendo um commodity. É a mesma coisa que falar, por exemplo... Putz, vou voltar lá nos mecenas da Itália, né? Pegar um Da Vinci. Como é que o Da Vinci acelera um processo de criação? Claro que, né? Aí eu fui bem lá em cima, porque é uma criação de arte. Mas, querendo ou não, é um trabalho artesanal. E ele explicou um pouco disso. Para que eu vou aumentar a minha produção até porque para eu treinar um artesão leva-se 3, 4 anos para ele chegar no nível de fazer algumas peças que são as mais escassas. Quanto tempo que eu demoro para fazer isso? A gente até faz por uma questão estratégica de, poxa, saiu alguém aposentou, mas os meus clientes buscam esse tipo de trabalho, eu não consigo entregar mais. E as marcas também têm a preocupação de perder valor, porque tudo que é em grande escala, em algum momento vai ser banalizado. E as marcas, elas têm voltado isso para eu quero escolher o meu cliente. Uhum. Eu quero controlar quem usa o meu produto. Você viu uma marca, o pessoal do G4 postou essa semana, eu não aprofundei ainda, eu deixei salvo para ver, que ela se auto-intitula como marca de roupas para pessoas magras? Sim. Você viu isso? Eu vi. E aí o debate era sobre isso, né? A empresa tem direito de escolher o seu cliente? Total. Eu quero escolher. Se o meu trabalho tem um nível de entrega, um nível de excelência, ou para um nicho muito específico, tá tudo bem, eu vou ter ali o meu cliente. Acho que a Ferrari também... a Ferrari que escolheu e tirou um... Justin Bieber, mais alguém de tirar... Então, assim, porque ela quer escolher quem é um cliente dela, quem vai representar. Então, mas aí... Isso tem um positivo e um negativo. Eu vou entrar na polêmica um pouquinho, porque eu ia perguntar sobre escassez, mas vamos chegar no ponto da Ferrari. Porque uma vez eu vi um rapaz falando, e eu acho que a Ferrari talvez esteja nesse nível... E eu não tô criticando a marca, né? Claro. Deixe-me comprar Ferraris, por favor. Mas tô criticando... Você vai ser não me tirem da Você vai entrar no Shadow Band da Ferrari. Mas porque eu acho que foi Justin Bieber e mais não sei quem, 1 ou 2, enfim, porque acho que tem um negócio de revenda que você também não pode revender sem autorização, tal, a marca não vê com bons olhos. Mas eu vi alguém falando, um artigo até meio comprido, que assim, cara, a Ferrari não tá nem aí pra quem compra a Ferrari. Não é a frase minha, viu, Ferrari? A Ferrari não tá nem aí pra quem compra a Ferrari. Mas qual que é o efeito que ela causa em dizer Justin Bieber não compra mais, cara, não importa quanto que você pague. Então gera um efeito reverso, entendeu? Não é que vai chegar alguém lá, por exemplo, com um dinheiro ilícito e comprar uma Ferrari, e a Ferrari fala, não, esse cliente... Então ela não tá preocupada com isso, mas ela constrói a narrativa dela. Exato. E aí a polêmica que eu ia falar e as marcas que têm essa escassez programada? Você tem alguma opinião sobre isso? O pessoal geralmente cai muito em cima da Rolex frente a isso. E ninguém sabe realmente o que é, o que não é, mas que a Rolex, ela produz uma escassez de propósito. E aí, Bia? E aí? Justificado ou não? Não, eu acho super justificável. Ela faz isso normalmente para quê? Para ela criar aquela comunidade dela que espera esse momento, porque assim, a Rolex, ela não fala que ela vende um relógio, ela vende um legado para aquela família, para aquela pessoa que compra.
Então, imagina se ela não tivesse essa escassez. Ela não conseguiria sustentar essa narrativa dela, que é a maior narrativa da marca Rolex. Rolex não vende relógio, vende legado. Então, pensa, a gente não consegue fazer isso em grande escala. Não, mas ela fabrica em grande escala. Ela só prefere esconder o produto. Ela fecha. Entendeu? Mas eu falei da polêmica, mas eu acho justificável. Cada um pode fazer o que quiser com o seu negócio e com a sua estratégia de distribuição. Até porque às vezes você precisa provar um ponto. A gente está trabalhando num produto agora, ele é bem sigiloso. Não é o outro sigiloso que você conhece. Sim. É um outro sigiloso. Vários sigilos. E é um produto que ele é para pouquíssimas pessoas. Não porque, pouquíssimas pessoas podem comprar, mas é porque ele tem pouca disponibilidade. Pouquíssimo, muito pouco mesmo. Então, a gente vai trabalhar uma estratégia e tem testado essa estratégia de trabalhar com convidados. Você tem a oportunidade de fazer parte disso. De fazer parte disso, de ter esse produto aqui, que ele também é único. É esse pronto, a hora normalmente, que acabou, as pessoas olham, escassez, exclusividade, mas às vezes a escassez e toda essa exclusividade acontece por conta de um conceito de negócio. Exatamente. Não é porque, não, simplesmente escassez. Não, o meu negócio ele tem um conceito. E esse conceito, para eu ser fiel a esse conceito, eu vou ter escassez. Agora, não é porque eu criei, porque eu quero gerar esse movimento de escassez. É para respeitar conceito. Eu falo, marca que respeita o seu conceito, a sua essência, tá no caminho certo. E se tiver que ter escassez, que tenha. Você enxerga que as empresas locais entendem isso? Ou você tem muita dificuldade de explicar? Que por exemplo, a pessoa tá vendendo, não sei, um sapato de alto padrão, não adianta ela colocar a pulseira de miçanga de R$2 para vender. Não sei, alguma coisa assim de... Eu acho que respeite o teu produto, a tua história. Não diga sim para todas as oportunidades. Existe um pouco de dificuldade ainda. Eu vejo que tem grandes aí empresários que pensam muito no imediatismo, que não entende essa construção de valor, de percepção de marca. Uhum. Então, é aquele trabalho de mentalidade, né, que a gente já falou. Ele é feito aos poucos. A pessoa entender que, às vezes, ali é melhor você ter um pouco de paciência, ok? A gente entende toda a parte financeira, comercial, mas a gente tem que olhar para longo prazo. Então, eu falo assim, um trabalho, por exemplo, o próprio trabalho de brand, ele visa o quê? Ações a longo prazo. Então, assim, a marca, ela tem que ter aquele propósito e, às vezes, pensar ali no momentâneo, na venda, no rápido, na promoção, de linkar um produto, né, de alto valor agregado com outro produto melhor só para girar. Às vezes aquilo ali vai dar certo? Vai, mas naquele momento. E aí, depois, lá pra frente? E depois. Então, você tem que pensar na sua marca para ela ser longínqua. E muitas vezes não, né? Dos melhores resultados e frutos dessa estratégia de longo prazo, na minha visão, é o valor agregado. Sim. Você consegue vender um produto por um valor mais alto do que você venderia se tivesse numa prateleira normal, porque você conta uma boa história. Você tem história. Eu falo, o ser humano, ele é movido a histórias. Você vê desde lá do tempo das cavernas. Cara, as histórias estavam lá, desenhadas na parede. A gente é movido a histórias. E a gente conta histórias com o quê? Ao longo do tempo, não olhando só para a transação comercial. Então, esse olhar, ele precisa ter. A gente é movido a histórias. E a gente consegue agregar valor se baseando nisso, contando essas histórias, criando ali sua narrativa, o seu conceito, sua essência. E que marcas que você tem visto atualmente ao redor do mundo que tem feito um trabalho muito legal? Se puder contar até, às vezes, algum case. A marca tal fez isso. Eu gosto muito da Louis Vuitton. Chanel tá me surpreendendo bastante. A Chanel, ela tá com um trabalho que ela tá criando ateliês ao redor do mundo para dar apoio e suporte para o cliente. Então, eu comprei uma bolsa da Chanel. Daqui 10 anos, se eu quiser arrumar ela, dar uma recachutada ou trocar alguma coisa, eu vou nesse ateliê, eles vão me fazer e eu não vou pagar nada por isso. Essa é uma estratégia a longo prazo. Você tem o seu cliente ali momentâneo, mas você vai atender ele, ter conexão com ele o resto da vida. Isso, para mim, é uma estratégia
incrível. E vai totalmente contra o que a gente vê da obsolescência programada, que os produtos são feitos para serem jogados fora quando eles quebram. E a Chanel vira algo que vai pro testamento, né? Exato. Então, você pode comprar, você vai passar de gerações em gerações. Isso cria o quê? Valor. Você pode colocar o preço que você quiser, porque você sabe que é algo que você vai ter ali o suporte da marca, que você não comprou simplesmente um produto deles. Você faz parte de um ecossistema deles. Porque a partir do momento que você é um cliente Chanel, você tem direito a usufruir de todos esses benefícios que eles estão criando. Então, assim, são espaços exclusivamente para isso. Ateliê não tem loja, não tem nada lá. É para receber o cliente e o cliente ter essa experiência ali de atendimento, de arrumar o seu produto que você teve, fazer alguma troca que você queira. Agora, entrando nessas marcas, você tem visto ou lido alguma coisa sobre essa queda vertiginosa da Gucci, por exemplo? Por que a Gucci não está performando? O que está acontecendo? O que ela deixou, que esqueceu na mesa, assim? Então, estão falando muito sobre essa queda aí no mercado de luxo, mas se a gente olhar de outras formas, eu não vejo tanto isso como verdadeiro. Eu acho que tem muito aí jogo de mercado. O luxo, ele vem passando por um momento de estruturação e de mudança. Descobrindo esse novo cenário, né? Esse novo cenário. E tudo isso tem interferência da pandemia, sim. Na pandemia, pessoas que às vezes não eram um público ali high ticket para consumir essas marcas, naquela própria ânsia ali que todo mundo ficou na pandemia, o luxo cresceu como nunca, porque as pessoas se viram ali, né, o mundo tá acabando e tal, pra que eu vou guardar dinheiro? Então as pessoas começaram a consumir mais, então deu esse boom. E é muito engraçado, porque as pessoas não podiam sair, mas... Exato, mas mesmo assim compravam online, funcionando ali a 1000 por hora. Então, assim, deu esse boom. Só que agora as coisas vêm se reorganizando. Só se vive uma vez, né? Exatamente, era isso. E agora as coisas vêm se reorganizando. O mercado vem se reorganizando. E as próprias marcas, elas estão querendo fazer esse fechamento. Porque, assim, deu aquela massificada. E essas marcas não querem isso. Nem podem isso, para manter ali. Mas ao mesmo tempo elas descobriram conceito. Que elas têm uma margem muito boa e um resultado muito bom se elas dessem um degrau de produtos. Né? Mas aí a estratégia de abrir os cafés, as patisseries. Mas assim, o meu produto em si, o meu high ticket é aquele meu cliente. Então, assim, essa queda acho que vem muito disso, dessa mudança de comportamento que está tendo no mercado. E de quem é o cliente. Tanto é que algumas marcas estão criando experiências para os seus clientes viverem. Então, assim, hoje em dia... Acho que, não sei se acho que é a Loewe. O cliente dela, assim, não basta, eu comprar algum produto da marca. Não, eu sou o cliente Loewe. Se eu sou convidada para fazer uma aula de yoga lá no pico do Himalaia, por exemplo, que eles estão criando ou voar de balão lá na Capadócia. Então, eles estão criando isso para realmente aquele cliente que é cliente mesmo de alto valor, ele ter a experiência diferenciada dele. Porque a outra parte meio que se massificou. E aí, eles estão tentando trazer isso de volta. Eu tenho reparado, você vai viajando, você vai nas lojas, principalmente essas grandes marcas mais destacadas, né? A Louis Vuitton... eu vou trazer aqui alguns nomes que vão um pouco mais por esse caminho. A própria Gucci, a Prada, a Chanel talvez nem tanto, porque ela já sobe um pouquinho. Já. Mas se você entra na loja, e aí eu tenho amigos não, né? Conhecidos que trabalham nessas marcas, você vê que o movimento que tem sido feito nos últimos anos produtos de entrada, vários produtos de entrada, sim, porque a pessoa vai comprar o tênis, a carteirinha, o lenço, o cinto. Exatamente. O cinto, virando status, principalmente de algumas marcas. Sim. Para poder pulverizar, tornar desejado, mas ao mesmo tempo, para quem não consegue entrar na marca, exato, de guarda-roupa inteiro. Né? Exato. Agora, você falou da Loewe, você tem a Loewe, tem a Duvu, tem, não sei, exemplos de marcas, você vai saber bem mais do que eu, principalmente femininas, que elas não se mostram como as outras. Qual que é essa estratégia?
Um luxo... Aí vou trazer a buzzword do momento, né? Quiet luxury. Quiet luxury. Luxo silencioso. Eu acho que o luxo silencioso até já passou a fase dele. Mas realmente tem essas marcas que elas não mostram ostentação. E falam, o verdadeiro luxo não é sobre ostentação. É sobre realmente criar essa narrativa, esse conceito, essa comunidade. Então, a gente vê, por exemplo, a própria Bottega também. Ela é uma marca, nada branded, você vê, nada logo. E que tem um trabalho dela ali feito que a gente, assim, não vê muito. Hoje em dia ela tá um pouco se mostrando mais. Mas, assim, tem a comunidade dela e ela não precisa gritar. Ela faz o básico bem feito. E luxo hoje em dia, não. A gente não precisa de ostentação, não precisa gritar. É aquele, o menos é mais. Vira também, e é muito engraçado E fazer porque, o menos bem feito. É isso. Porque Cuidando as dos marcas detalhes. que menos se logotipam, né? Que tem menos marca ali na roupa, na bolsa, enfim, são as mais caras. Exatamente. Então existe também uma movimentação de tribo, igual você falou, né? A comunidade, de que eu não tem marca, por exemplo, na xícara, ou numa blusa, ou numa roupa, mas quem é do público sabe que é. Quem precisa saber, quem precisa saber, sabe que é. E isso acaba virando um jogo, aí vem o Quiet Luxury, né? O luxo silencioso, um jogo de códigos. Exato. Para quem tem um certo nível financeiro. E o principal dessas marcas é aquilo que a gente falou, elas não trabalham com a ostentação, mas elas fazem o básico muito bem feito. Muito bem feito. E são geracionais também, né? Exatamente. Então aí você pega a própria a Brunello, Loro Piana, que acho que agora por causa... A Loro Piana tem um modelo de sapato dela que ela não mostra. Você não Exato. encontra em nenhuma vitrine. Você não vê. Mas quem conhece, quem usa, quando olhar no pé sabe de onde que é. Mesmo sem ele nunca ter sido exposto em nenhum lugar. Não tem propaganda, não tem, é um modelo que... Nada. E ele fica guardado você dentro sabe de que loja. ele existe... Agora, ele só é para aquele cliente que conhece, que vai chegar lá e vai pedir. Mas você vê, a própria marca cria uma aura em volta do negócio. Exato. E a gente tá aqui falando dela. Exatamente. Do sapato que não pode mostrar. A gente não sabe não dá nem pra qual que é. mostrar Tem porque... uma foto dele aí, você não tem ele, Vitor, pra mostrar pra nós. Eu não tenho, mas eu sei qual que é. Eu sei identificar, hein? Não fui convidado a comprar esse. Ainda não. Porque tem isso, né? Até essa questão do convite, eu tive, por exemplo, em Nova York tem putz, esqueci o nome do shopping. Do lado do Highline Park, ali no Hudson Yards. E é um shopping que tá com muita loja de alto padrão. Eles estão revitalizando toda a região ali. E tem uma Patek Philippe que ela não tem porta. É uma vitrine. E é muito engraçado, porque ela é uma vitrine longa, sem vidro, com um vidro desse tamanho. Olha só. Um relógio. Só. E não tem porta de entrada. Na verdade, tem uma porta de entrada no canto, só que ela é mimetizada na parede, na madeira, assim. Então, não tem uma maçaneta, não tem aqui a porta. Ela tem um risco lá, que quando alguém puxa de dentro, abre a porta. É sobre isso. E provavelmente, eu nem sentei para estudar muito mais, mas é uma loja que funciona só com agendamento para clientes específicos. E com certeza, lá dentro é uma experiência totalmente diferente, não é loja. Exato. Não é loja. A gente não precisa ir longe. Você não vê lá dentro. Vamos falar Ricardo Almeida. Você já foi no ateliê dele em São Paulo? Não. O ateliê dele é um bar, uma sala de videogame. Não é um ateliê. As pessoas marcam pra ir lá, o quê? Pra ficar lá, bebendo. Comunidade. Conversando alguma coisa. Tem lá aquelas... Eu não entendo de videogame, mas tem aquelas cabines... Eu também não. De jogos, aqueles carros que a pessoa senta... E assim, lá é um ateliê de alta costura. Então, vão pessoas lá que querem ser atendidas por ele. Então, ele atende algumas pessoas lá, exclusivas. E aí, ele faz todo o costume daquela pessoa. Mas não tem cara nenhuma de um ateliê. Parece que eu estou recebendo amigos em casa, em um ambiente acolhedor. E eu tenho percebido, pelo menos em algumas lojas... Não tem fachada, não parece loja, nada. Algumas lojas de marca, eu quero até reparar um pouco mais. Principalmente lá fora, né? Ali, eu reparei isso muito no Design District em Miami. As vitrines das lojas, por exemplo, a própria Louis Vuitton, a Hermès, elas não estão mais vidro, olha o que tem dentro. Elas estão cortina, fechado. Não quero que você veja o que tem aqui dentro, a não ser que você entre.
ou às vezes seja convidado a entrar, igual eu falei dessa loja da Patek, né? Ou espere na fila, né? Você olha pra loja lá dentro, tem 2 pessoas, mas tem uma fila de 15 lá fora. Exato. Por quê? Também a experiência Garantir de comprar, a qualidade ali do não, atendimento. exato. Do Até atendimento. de disponibilidade de produto, né? Tô olhando outra pessoa. Eu acho que isso não é feito para afastar. Uhum. É realmente para trazer essa qualidade no atendimento, essa exclusividade, despertar a curiosidade mesmo. Até porque não afasta, gera mais desejo, né? Exatamente. Assim, até como estratégia isso funciona. É desejo. Mas é uma estratégia arrogante da marca? Funciona. Não é, as pessoas estão querendo se sentir exclusivas, porque uma hora você tá na fila, mas daqui 10, 15, 20, 30 minutos é você lá dentro. Exatamente. Com aquela exclusividade. Exatamente. Então as pessoas compreendem isso. E agora, indo numa contramão totalmente ao contrário, tem uma Balenciaga. E aí, como é que a gente explica isso pro outro lado? Geração ou estilo? Eu acho que vai muito de geração. Essa dança das cadeiras também, dos stylists também, acho que isso dá uma mexida em como essas marcas se comportam, porque a gente vê cada hora um diretor criativo, cada um traz a sua essência ali para a marca, e algumas marcas realmente dão umas balançadas, assim, mas elas vão se recuperando. Mas eu acho que é muito de geração, tudo que aconteceu. Quando a gente fala, né, de todos os... Falar que foi o caos que a Balenciaga criou, né? Mas houve um buzz aí positivo e negativo. Eu acho que vai muito pro isso de geração. E chama atenção também, né? Faz barulho. A gente tá aqui falando sobre. Fez barulho. E tem uma geração mais nova que entra nessa onda, no hype ali Total. Eu falo que é igual você falou, tem tribos, né? Tem umas tribos muito fortes aí, que consomem esse tipo de estratégia que as marcas vão fazendo. E aqui no Brasil, o que a gente tem de marca que usa essas estratégias que não vão ser centenárias como as europeias, mas o que você vê assim de marcas interessantes? Gosto muito da Missy, do Iron. Para mim é uma marca que tem se destacado muito. Uma própria marca aqui de Mato Grosso do Sul, que faz um trabalho que semelha muito às estratégias do mercado de luxo. Você conhece a Malu Pires? Conheço Malu de nome, Pires sim. de Rio Verde. Mas assim, o chapéu dela tá no mundo inteiro. E ela usa dessas estratégias e vem aí nessa crescente. Então, assim, muitas marcas do Brasil estão se destacando lá fora. A própria Mondepars é uma marca que veio, tem gente que não gosta e tal, mas eu acho que ela veio com uma proposta dela, uma proposta assertiva, então tem tudo aí para crescer. E hoje, dentro do escopo que você trabalha, principalmente aqui no MS, para marcas mais locais, você acha que é obrigatório o founder dar a cara ou não? Ou é melhor que ele dê, ou tem negócio que não, é melhor você não aparecer? Tem uma receita, uma resposta para isso? Né? Por trás de todo CNPJ precisa ter um CPF. Mas existem casos e casos. Em grande maioria, para mim é essencial. Acho que isso conta muito. A gente ter ali um rosto, uma história familiar por trás, algo humanizado, que realmente a gente consiga traduzir a essência dessa marca por meio de pessoa. Porque essência, pessoas, né? Sim. Então a gente precisa ter esse suporte. Mas existem marcas que às vezes realmente não deixa, né, o CEO e o fundador como coadjuvante da sua marca, e a gente vê mais força em construir uma história em cima de marca do que... Mas isso é porque a marca tem uma oportunidade nela, ou porque às vezes a pessoa não tem essa vocação? Eu digo vocação não é porque tem que ser algo natural, é treinável, mas às vezes a pessoa não quer. Eu acho que é pela pessoa. Geralmente a escolha é pela pessoa. Se ela quiser, vamos tentar construir. Exatamente. Porque realmente tem pessoas que não querem. E não adianta, porque isso você não obriga, não tem como construir. A pessoa tem que querer. Senão, não tem como. Não existe trabalho. Eu já peguei casos assim que a pessoa não queria e que a gente vai tentando de toda maneira, mas acaba ficando pior. Então é melhor, não quer, deixa, a gente cria uma estratégia em cima exclusivamente da marca. Mas se quiser... Acontece. É um caminho mais longo? Vai ser entendi. um caminho mais longo. Mas ok. Então se você colocar o rosto ali, o caminho é mais curto. Mais curto, com certeza. Com certeza. Pessoas se conectam com pessoas, né? Acho que essa é a premissa aí. E o risco de PR disso aí?
Agora você me pegou. Não, eu não acho negativo, eu acho positivo, é mais pra jogar lenha na fogueira mesmo. Então, existe. Esse risco ele vai existir. Mas assim, Vitor, tem que pagar pra ver. E eu acho que a gente tá num momento da história, e eu não acho isso positivo, mas enfim, que as pessoas caem mais pra cima do que pra baixo, né? Total. Mas eu acho que isso é comportamental. É da sociedade em geral. Então, Não mas... pessoalizado, assim, para algumas pessoas. Eu acho que é o momento, realmente. Não, é o momento mesmo. Então, assim... eu tive uma crise de PR aqui, mas isso ajudou a marca a crescer. E aí? Loucura, né? Acontece. Eu falo que, às vezes, é a gente fazer uma limonada do limão. E se a gente pensar de forma estratégica, a gente consegue. E é muito curioso também a postura que você toma. Vou pegar essa questão do PR, né? Eu tive lá no G4, 15 dias depois do Thales ter soltado aquele stories de mulher CEO. Você lembra disso? 15 dias depois, eu estive lá. Você chegou lá mais feliz ou mais triste? Como assim? Tipo... por causa disso? Não, na verdade, eu sou muito neutro com essas coisas e também, assim, já conheço um pouco da história do Thales. Da trajetória dele, não foi algo que te impactou? Não, até porque eu sei que tiveram pessoas que cancelaram tudo com ele teve um cancelamento muito forte. Teve. Eu acho que as palavras que ele foi injusto no que ele disse, muito injusto, Sim. Muito mesmo. Não injusto, eu vou colocar de uma maneira diferente. Ele não foi delicado, ele não Sim. foi empático. Eu vejo isso, faltou empatia. Ele falou pra dentro. Faltou E não tá errado, só que, você não tá falando pra você ou pro grupo de amigos. Então, acho que ele não tá errado no que ele falou pra ele, mas ele meio que colocou isso, o jeito que tava escrito, como verdade. Sim. Então, eu cheguei lá, na verdade, curioso pra entender como é que foram os bastidores. E como que eles iam estar se comportando diante desse ruído. Super tranquilo. Naturalmente, dando risada do assunto, não de maneira desrespeitosa. Não mas, pejorativa, assim, mas dando risada assim do tipo, Thales, é isso mesmo. Aí a hora que chegou a vez da aula dele, ele explicou, gente, a situação foi essa, foi politizado também o que eu falei, foi pego pra crise, fui o escolhido da semana pra ser o cancelado. E tá tudo bem, mas o que eu achei muito interessante, principalmente pela postura deles, foi o trabalho de contenção de danos que eles fizeram. Foi muito legal isso. Porque eles tinham uma escolha, né? Ou eu vou crescer com isso, que dá pra crescer, lançar um produto ali na hora e surfar a onda. Ou a gente vai... E aí foi o que eles fizeram, né? Eles falaram que conversaram com algumas pessoas, citaram nomes, mas eu não vou falar quem. Sim. Pessoas muito grandes do mercado e muito conhecidas, de empresas muito grandes que são amigos deles, bilionárias. E perguntaram, olha, se eu fosse uma SA ou empresa listada em bolsa, o que a gente precisaria fazer? E eles levaram por esse caminho, para mostrar a seriedade da empresa. Sim. Então, afasta-se o Thales como CEO, coloca a Misa, que é uma mulher, inclusive, como CEO, que já era CFO ali, e já foi CEO do Thales em outra empresa. Ali, então, assim, já mostra que não tem nada a ver a narrativa, Exato. Foi uma fala infeliz ali de cunho pessoal. E não capitaliza em cima disso. Ao mesmo tempo, houve também uma estratégia de fica por 30 dias sem aparecer muito, mas não pra galera esquecer, não. Sim. Porque daqui 45 dias nós temos um lançamento interessante. Então, o Thales volta pra prestar esclarecimentos em podcast, assim, cara aberto e falar... A atenção vai estar toda em cima dele, porque ele estava sumido. Exatamente. E ia voltar no momento que ele precisa de todas as atenções. Exatamente. Ali. Então, até montar essa estratégia... E eu achei que foi muito bonito o jeito que eles fizeram, porque não foi uma estratégia sanguinária, financeira de... Não, eu vou aproveitar, porque o hype do cancelamento é o hype de tráfego ali para lançar alguma coisa. Não, vamos tomar a postura certa e... A hora que eu precisar pisar nas luzes do palco para explicar, eu vou estar fazendo um lançamento, mas eu não vou estar capitalizando em cima disso, até porque eu tomei uma atitude séria de empresa de capital aberto e tudo mais. Eu acho que no final é sobre isso, é criar as estratégias certas e
como você sai do problema, né? É porque hoje muita gente cava isso, né? Sim. As pessoas estão cavando o cancelamento para poder vender mais, para poder chamar atenção, para poder ganhar seguidor. Usa isso de forma estratégica, usa toda essa polêmica. Eu falo que a gente gosta de uma polêmica. Gosta, né? Gosta de uma polêmica. Mas eu falo que existe a polêmica do bem e a polêmica... A mulher não deu assento para criança no avião, mas claro, ela não tinha que dar o assento, ela que pagou pelo assento. Vira os times, parece um futebol, todo mundo brigando por um assunto, tentando ali dar a sua opinião. Especialistas, né? Exato. Uma semana é Ucrânia, outra semana é Covid, outra semana é tarifaço, outra especialista. Exatamente. Você tá especialista no quê? No momento? Agora, não posso falar, mas eu tô trabalhando, hein? Gostei, não posso falar, mas eu tô trabalhando, hein? Tô especialista. E quais os canais que você vê de comunicação que são mais poderosos hoje para essas estratégias? A gente falou do TikTok aqui, que você plantou pra nova geração. Você alugou um triplex na minha cabeça. Sim, de algumas coisas que já vieram aqui. Já queremos Vitor no TikTok, com certeza. Mas que canais são mais efetivos? Ou até, às vezes, se você puder falar um pouco que diferenças que você enxerga de tipo de comunicação em cada canal. Porque, às vezes, o pessoal acha que é tudo... Por exemplo, vamos pegar o podcast aqui e soltar lá no Instagram. Não! Não é por aí. O que cada canal traz e o que você vê de mais eficiente hoje na construção de marca? Eu falo assim, hoje a gente não pode ficar em um único lugar. Falo isso, a gente tem que pensar em um leque ali de aonde você vai inserir a sua marca. E existem lugares estratégicos, existem lugares que você precisa estar, outros lugares que você nem deve estar. Então, a gente tem que ter esse olhar. Então, a gente pensa aí nas redes sociais que a gente tem hoje em dia, muita coisa, as pessoas vão cansando. Tudo que é demais cansa. Então, assim, a marca ela tem que ter esse olhar de trazer algo diferente. Um trabalho que eu estou fazendo muito legal agora para algumas marcas é de criar editorial para as marcas. As pessoas, elas estão com vontade de ler, coisas profundas. Até assim, o físico. Entendi. Entendeu? De ter ali um cheiro do papel e tal. Então, assim, eu tô criando para algumas marcas, você tem seu editorial próprio. Então, o seu cliente chega, você tem a revista. Corriere fazendo. Da sua marca. Então, ali, todas as matérias que tem ali tem a ver com a sua essência. Você não vai estar vendendo o seu produto ali, mas você vai estar vendendo sua história, como sua marca pensa, e isso vai gerar conexão. Então, assim, a gente precisa olhar um pouco fora de Instagram, de redes sociais. A gente precisa voltar um pouco. Aquela sua característica de também fazer o que... Também fazer diferente. Também fazer diferente. Todo mundo não está fazendo. Exatamente. Por exemplo, um trabalho outro que eu estou fazendo agora, eu criei um site, então eu estou fazendo várias matérias nesse site para realmente trazer um pouco mais de profundidade, né? Chega de vídeo de 5, 10 segundos. Matéria, você fala sobre esses cases de marketing e tudo mais? Sobre cases, conto histórias de marcas. Qual que é o site, Bia? Eu vi você postando esses dias. Bia Figueiredo BF. Legal. Então, a gente conta ali história das marcas e, assim, apresentar as marcas de uma forma diferente. Trazendo um conceito por trás, explicando o que aquela marca faz, o que aquela marca vislumbra. E não simplesmente vendendo. Sabe? A gente precisa ser um pouco mais profundo. Falo, com tudo que a gente vê, diariamente, a gente é munido de muita informação, anúncio. Cadê uma história por trás? Algo que realmente eu vou parar e vou me interessar. É o brand content. Eu acho que a gente está nessa era de desacelerar um pouco, mas o que a gente trazer com mais profundidade, com mais história. Mas isso você acha que já é o jogo de quem faz a lição de casa no online ou não? Dá para eu começar fazendo tudo ao mesmo tempo? Dá para começar fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu acho que com certeza. Mas assim, tem que ser estratégico. E saber a hora certa, o local certo de você entrar. Hoje, se fosse escolher um canal digital para estar, só um. Só um? Só um. Não dá para escolher outro. Tem só um. Investir no seu site. É mesmo, Bia? Seu site fica ali para sempre. Você já teve Orkut? A época do Facebook, MSN. As redes sociais, elas vão se apagando, vão ficando um tempo. Agora, se você tem ali um site que é a sua raiz, a sua base, que dá toda a sua informação de marca ali, toda a sua história, pode vir 1000 redes sociais, mas você tem ali a sua base. Igual quando cai o Instagram, o WhatsApp, a gente vê a galera aí enlouquecida, onde que meu cliente vai me achar, como que eu vou vender. Ou quando cai a entrega, né? Exato. Agora, se você faz ali um trabalho bem feito, porque aquilo ali ninguém te tira, aquilo ali é seu. Você não está surfando o hype do momento, ou numa rede social que você está afadada a seguir uma regra,
seguir uma entrega que tem ali. É algo seu que você pode criar suas próprias estratégias. Então, eu acho que o site é o principal canal para se investir. Conexão direta com o cliente. Exatamente. Aquilo ali Seu é público, seu. né? Vamos chamar de público. É você com o seu público, não é você usando uma plataforma que é uma outra marca que você tem que seguir ali aquelas Eu regras vejo que você bastante tá gente fadada. falando de newsletter também, voltando um pouco para poder ter o público na mão em vez de não só depender de algoritmo de rede social. Exatamente, porque virou um jogo, né? Instagram hoje, assim, para você aparecer, você tem que gastar muito dentro dele. Você acaba sendo mais um, porque ali é... Exato, é difícil de se diferenciar. Sim. Então, quando você cria esses canais próprios, então eu tenho o meu site, eu tenho meu editorial, né, de marca, físico, a newsletter, é algo seu, que vai estar ali com a sua essência, com a sua presença, e que isso vai conectar. Mais do que você tá ali brigando com milhares. Entendi. E se... Vamos fazer a consultoria grátis aqui. Let's. Para quem tá começando, não com a empresa, mas querendo elevar um pouco a percepção da sua marca frente ao seu público, para poder também até elevar valor, elevar ticket, qual que você diria, assim, de frente para um cliente que é o primeiro passo? Primeira coisa que você tem que fazer, que eu recomendo, é isso aqui. Criar conexões. Esquece de tráfego pago, de Instagram, de redes sociais. Conexão presencial. Trazer o seu cliente para perto, criar a experiência para eles e ir ampliando. Isso você fala E através de ativações de mini marca, eventos, por exemplo? mini eventos, um jantar, uma noite de cinema, enfim, existem várias. Noite do vinho. Uma noite do vinho. A noite Tivemos do vinho. ontem, Pronto, vivemos Gostou ontem. da noite do vinho? Não, legal, uma né? aula. Eu achei que eu vim só tomar vinho, mas a gente teve uma aula realmente. Tem a nossa sommelier Todo lá pessoal, que... Você vê, todo o pessoal ali se conectando, Sim. conversando, é sobre isso. É trazer essa parte do relacionamento, aproximar. Esse é o primeiro passo. Criar relacionamento. O resto vai acontecendo naturalmente. Mas as marcas às vezes vêm querendo, não, vamos fazer campanhas gigantescas e gasta milhares de outdoor. Não é sobre isso. Não é sobre Perfeito. isso. Muito sobre obrigado, relacionamento. De nada. Bia, pela sua presença aqui, de verdade. Para você até mais desafiador estar aqui por causa da distância, mas obrigado, a gente ficou muito feliz foi ótimo. de tê-la aqui em Dourados, ter aqui no Construindo Futuros, tê-la dentro ali do Hectares, conhecendo e celebrando junto com a gente na nossa Noite do Vinho. Você e o Hugo, a gente fica muito feliz de tê-los aqui passando um tempo com a gente. Parabéns pelo seu trabalho, de verdade. A gente vai se acompanhando de longe, trocando ideias e ver que tem o mesmo pensamento sobre muitas coisas. Tem uma sinergia, eu falo, o Hectares é uma marca que eu admiro muito. Acho Obrigado. Que o cuidado que vocês têm com os detalhes, para mim isso é insuperável em tudo que vocês fazem. Quando a Elaine me levou lá para passear, ela me falando o nome da praça, do jardim, da árvore, e no final é sobre isso. É sobre isso, e vocês têm esse olhar diferenciado. Obrigado. Então isso me agrada muito. Depois, muito. quando eu desligar as câmeras, eu quero ouvir o que eu posso melhorar. Mas tá no caminho certo, tá muito Obrigado. bom o trabalho. Vocês estão fazendo a diferença em Dourados, né? Dourados, tanto é que eu tô com um olhar aqui. Em outubro vou estar aqui com um evento. Seja bem-vinda. Dourados é uma cidade muito boa, nos recebeu muito bem e a gente tem aprendido muito aqui. É um mercado desafiador, né? E ao mesmo tempo, como a gente quis fazer e faz diferente do que todo mundo está fazendo, ele acaba se tornando mais desafiador ainda. O que eu trago que o público está preparado, o que não está preparado, o que cabe em Dourados, o que não cabe. Por exemplo, quando a gente lançou o próprio Hectares, né? Isso aqui não cabe em Dourados, porque não tem nem Campo Grande, não tem não sei onde, não é aqui em Dourados que vai funcionar. Funcionou. Então a gente pega os aprendizados disso para projetos futuros, como o próprio Ares agora, outros projetos que a gente está trabalhando, porque é algo... A gente está fazendo o que nunca foi feito antes. E é assustador, não dá para negar isso. Às vezes as pessoas olham, né? Nossa, como ficou lindo. A cada cantinho a gente sabe o desafio que foi arquitetônico, estrutural, comercial, às vezes, para como que eu explico que isso vai funcionar quando tiver entregue. Então, é muito desafiador, é amedrontador. A gente olha, às vezes, um produto e fala, puxa vida, será que esse é o caminho? Será que vai? Coloca ali os prós e os contras e vai ou não vai por aquele caminho. Mas o resultado, a gente vê que as pessoas valorizam isso, sabe? As pessoas valorizam quem tá se esforçando de verdade para fazer algo diferente. Elas conseguem enxergar. E tá fazendo acontecer com propósito. Eu acho que vocês têm muito disso. Propósito.
vocês todos, a família como um todo. Isso é muito nítido. Isso é bom. Obrigado. E para você que quer acompanhar mais histórias como essa, eu sempre digo, se inscreve aqui no canal. Não tem mais sininho? Agora mudou? Ah, tem sininho, tem. Então ativa o sininho aqui. Sininho. Ativa o sininho. Tem um negócio do hype aí, mas não sei como é que funciona. Enfim, tô indo pro TikTok agora, vou ficar mais jovem, vou aprender todos os engajamentos que tem. Deixa seu comentário aqui. Depois eu vou ver se a Bia responde algumas perguntas que estão no comentário. A gente joga uma caixinha lá para ela. E muito obrigado por assistir mais um Construindo Futuros.